Olá, eu sou o professor Edgar Schipana. Nesta videoaula falaremos sobre série de Taylor. Vamos para a construção de uma série de potências para uma função infinitamente derivável num determinado ponto de seu domínio. Então, para isso, consideremos uma função f definida num domínio D real em R, infinitamente derivável num ponto A pertencente a seu domínio. Podemos encontrar uma série de potências centrada em A desta função. Isto é, a função f de x pode ser escrita como sendo o somatório dos termos Cnx menos a elevado a n, com n variando de 0 ao infinito, que é a nossa série de potências centrada em A. Para verificar esta afirmação, devemos analisar a existência dos coeficientes Cn, onde n é um número natural. Verificando essa existência, com isso vamos poder concluir que esta igualdade é possível de acontecer. De fato, vamos considerar então a igualdade proposta. Vamos primeiro calcular a imagem da função no ponto A, que não é nada mais do que substituir no valor de x o valor de A. Observem que, tirando o termo independente, todas as outras expressões possuem um fator x menos A. Se substituirmos o valor de A, automaticamente todos os outros termos vão se cancelar. Ok? Então, o f de A não é nada mais do que o C0. Agora, vamos calcular a derivada desta função no ponto A. Então, vou pegar esta função, vou derivar. A derivada de C0, que é uma constante, vai dar 0. A derivada de x menos A, isso vai dar 1, então vai ser só C1. A derivada de x menos A ao quadrado, pela regra da cadeia, é 2 vezes x menos A vezes a derivada interna, que vai valer 1. Então, é 2 vezes C2, x menos A. Para a próxima expressão, é 3 vezes C3, x menos A elevado ao quadrado, vezes 1, que está aqui expresso. O próximo é 4C4, x menos A elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Substituindo o valor de A, vão ser cancelados todos os termos, exceto o primeiro, que é o C1. Então, a derivada em A vai ser C1. Agora, vamos derivar sucessivamente no ponto A, que assim vamos calcular a derivada enésima. Então, continuando, a derivada segunda desta expressão vai ser, derivada de C1 é 0, derivada desta outra expressão, de x menos A, vale 1, então vai ficar 2C2, que vai ser nosso termo independente. Do próximo vai ser 3 vezes 2C3, x menos A. O próximo vai ficar 4 vezes 3C4, x menos A ao quadrado, e assim sucessivamente. Substituindo o valor de A, se cancelam todos os demais termos, exceto o termo independente. Então, a derivada segunda em A é igual a 2C2. Passemos agora para a derivada terceira. Então, derivando 2C2 é 0. Derivada de x menos A dá 1, então vai ficar 3 vezes 2C3. Na próxima expressão, 4 vezes 3 vezes 2, C4, x menos A. O próximo vai ser 5 vezes 4 vezes 3, C5, x menos A ao quadrado. E assim sucessivamente. Substituindo o valor de A, se cancelam todos, exceto o primeiro. Então, a derivada terceira em A é 3 vezes 2, C3. A partir de agora, passemos a observar
essa expressão que multiplica os coeficientes. Essa expressão 3 vezes 2 não é nada mais do que 3 fatorial. Então, o C3 pode ser escrito como a derivada terceira em A dividido por 3 fatorial. Observando para os resultados anteriores, o valor de 2 também pode ser escrito como fatorial. É um fatorial de 2. Então, vai ser a derivada segunda de A sobre o fatorial de 2. Observando para o C1, é f' de A sobre 1, que não é nada mais do que 1 fatorial. Agora, para o C0, é só lembrar que o fatorial de 0 também dá 1. Então, isto aqui pode ser escrito como f de A sobre 0 fatorial. Bom, já temos uma lei de formação para os coeficientes. Vamos só confirmar com a nossa quarta derivada. A derivada quarta, devemos ficar com 4 vezes 3 vezes 2, C4. E as outras expressões vão se cancelar na hora de substituir o valor de A. Então, f derivada quarta da função em A vai ser 4 vezes 3 vezes 2, que é o fatorial de 4, C4. Então, C4 é a derivada quarta em A sobre 4 fatorial. Enfim, conseguimos encontrar uma lei de formação intuitivamente, por indução. Já podemos concluir que esses CN se encontram bem definidos. E esse CN vai ser sempre dado pela derivada enésima no ponto A sobre n fatorial, para todo n natural. Isso me garante que esta igualdade é sempre possível de acontecer, porque vão ser possível de encontrar sempre um coeficiente do tipo Cn, onde n é um número natural. Sendo assim, vamos passar a definir o que seria uma série Taylor. Então, definiremos como série Taylor de uma função f em A ou centrada em a seguinte série de potências. F de x como sendo f de A, lembrando que o f de A é o nosso coeficiente C0, mais f' de A sobre um fatorial, x menos A, f' de A sobre um fatorial é o nosso coeficiente C1, mais f duas linhas de A sobre 2 fatorial, que é o nosso coeficiente C3, e assim sucessivamente. Isto é, f de x pode ser escrito como somatório de a derivada enésima em A sobre n fatorial que multiplica x menos A elevado a n, com nzinho variando de 0 até o infinito. Bom, este é o caso geral para uma série de potência que chamamos de série Taylor, centrada em A. Se considerarmos o A como sendo 0, para um caso particular, isso será chamado de série de Maclaurin, que é quando a série Taylor tem o valor de A igual a 0, que é uma série de potências um pouco mais simplificada. A definição do polinômio de Taylor. Então, como vocês observam, aqui a série inicial, a série Taylor, tem infinitos termos. Se definirmos, então, apenas uma quantidade finita até um termo enésimo, vamos definir um polinômio de grau n. Esse polinômio de grau n é o que chamamos de polinômio de Taylor, porque ele tem a mesma lei de formação da série Taylor, só que ela é truncada até o termo enésimo. Vamos agora para a resolução de exercícios. Primeiro exercício, determine a série Taylor centrada em A igual a 0 da função f de x igual a e elevado a x. Então vamos lembrar nossa série Taylor, ou série de Maclaurin, onde o A é igual a 0. E agora precisamos calcular
os coeficientes. Mas para calcular os coeficientes é necessário calcular as derivadas da função. Como a nossa função f de x é e elevado a x, já sabemos que a sua derivada vai ser sempre e elevado a x. Então, a derivada em qualquer ordem desta função, derivada primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente, vai ser sempre e elevado a x. Calculando, então, a derivada em zero, vai ser e elevado a zero. E isso vai dar, então, o valor de 1. Então, estes coeficientes nada mais é do que o valor de 1. E podemos escrever a nossa função desta forma. Então, vai ficar 1 mais 1 sobre 1 fatorial x mais 1 sobre 2 fatorial x quadrado e assim sucessivamente. Portanto, a função f de x, que é elevado a x, pode ser escrito por esta série de potência, que é representado como o somatório dos termos xn sobre n fatorial, com n variando de 0 ao infinito. Já foi feito numa videoaula anterior, conferimos que esta série, ela converge, esta série de potência, para qualquer valor de x real. Okay? Então, sempre podemos encontrar um valor convergente independente do valor de x. Vamos para uma observação sobre este resultado. Se x for igual a 1, substituindo no lugar de x o valor de 1, vamos encontrar uma série numérica. Esta série numérica é justamente o valor de e. Vai nos representar, vai nos calcular esse número irracional e, que se conhece como número neperiano, né? É o somatório de 1 sobre n fatorial, onde o n vai variar de 0 ao infinito. Podemos obter aproximações deste número irracional. Por exemplo, considerando aqui este quantitativo de elementos, 8 elementos, 8 termos desta série, né? Aqui é 7, mas como inicia em 0, então são 8 termos ao todo. Podemos calcular este valor de aproximação para este número irracional. Quer dizer, há uma aproximação, né, até a quarta casa decimal, pois o valor real desse número é 2,718281. Se colocarmos mais alguns termos, a aproximação vai melhorando segundo a utilidade que a gente possa ter em algum problema. Okay? Então, é uma forma de se expressar um número racional através de uma série numérica. Isso é muito importante no cálculo das aproximações. Vamos para um segundo exercício. Determinemos a série de Taylor da função f de x igual a seno de x, onde o a é igual a 0, quer dizer, centrada em 0. Lembremos aqui qual é a série de Taylor centrada em 0 e vamos ter que calcular os coeficientes, que não é nada mais do que calcular primeiro a derivada da função até encontrar alguma lei de formação e substituir o valor de 0 na expressão. Vamos fazer isso. A função f de x é igual a seno de x. Derivando a primeira é cosseno de x. Derivando pela segunda vez, a derivada do cosseno é menos seno de x. Derivando a terceira, a derivada de seno é cosseno, vai ficar menos cosseno de x. Derivando novamente, a derivada quarta vai ser derivada do cosseno, que é menos seno, com esse menos vira mais seno de x. A partir daqui, já podemos visualizar uma determinada lei de formação, porque voltamos novamente para a função f de x, que é se a cada 4 derivadas,
a função volta novamente para a função original. Então, podemos agora aqui calcular qual é o valor da derivada em zero e depois repetir isso para os outros termos. Vamos fazer isso. A derivada, primeiro, o valor da função em zero é seno de zero que vale zero. A derivada em zero é cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. A derivada segunda em zero é seno de zero, que vale zero. A derivada terceira em zero vai ser cosseno de zero menos cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1, então vai ficar menos 1. Se calcularmos a derivada quarta em zero, seno de zero vai ser zero, e assim sucessivamente. Quer dizer que os coeficientes vão se repetir sempre nessa sequência. Vai ser 0, 1, 0, menos 1. Vamos substituir esses valores aqui na nossa série. E aí tem a quarta, né? E vamos ver o que acontece. Então, o que vai ser cancelado, observem, os termos pares de potência par vão ser cancelados porque vai dar zero o coeficiente, né? E vamos ficar apenas com as potências ímpares, que é o termo x, x ao cubo, x quinta, x sétima e assim sucessivamente. Agora, o que podemos observar também é o sinal. Em algum momento, o sinal fica negativo, como aconteceu na derivada terceira. E isso vai voltar a acontecer posteriormente. Na próxima, que é a derivada quinta, e na derivada sétima vai voltar no termo x elevado a sétima, de grau 7, vai ser negativo também. Então, chegamos num sinal alternado, que vai ser positivo, negativo, positivo, negativo. Então, podemos construir como sendo o somatório de menos 1 elevado a n, onde n varia de 0 a infinito. Observem que quando n vale 0, vai dar 1. Quando n vale 1, vai dar negativo. Quando n vale 2, já é par, positivo, e assim sucessivamente vai ser gerado o sinal alternado. Agora vamos para a potência. X elevado a uma potência ímpar, iniciando em 0. Então vai ser 2n mais 1. Conferindo, substituindo 0, o primeiro vai dar 2 vezes 0 mais 1, isso dá 1. O segundo vai ser quando n vale 1, vai ser 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, e assim sucessivamente. Bom, esta potência se repete, esse valor se repete no denominador como sendo fatorial, por isso que o denominador vai ser 2n mais 1 fatorial. Temos aqui então a série de potências centrada em zero, a série Taylor, da função seno de x. Pode ser verificado que esta série também converge para qualquer valor de x real. Terceiro exercício, determine a série Taylor centrada em zero para a função cosseno de x. Então vamos repetir novamente o processo. Precisamos determinar as derivadas da função f de x para calcular os coeficientes. Então, a função f de x igual a cosseno de x, a sua derivada, a primeira vai ser menos seno de x, a sua derivada segunda vai ser menos cosseno de x, a derivada terceira vai ser mais seno de x, porque a derivada do cosseno é menos seno, portanto fica mais seno de x. A próxima derivada, a quarta, vai ser cosseno de x, e a partir daí podemos já observar que existe uma tal lei de formação, porque estamos voltando para a função original. Então vamos agora calcular o valor da função e as suas derivadas em zero.
Então, f de 0 é o cosseno de 0, que vale 1. F' em 0 vai ser seno de 0, que vale 0. F duas linhas em 0 é menos cosseno de 0, que no caso vai valer menos 1. F três linhas em 0 é igual a seno de 0, que vale 0. E a derivada quarta em 0 é o cosseno de 0, que vale 1. E assim podemos completar os demais coeficientes. Então vamos chegar nesta expressão. Aqui podemos observar que os termos ímpares desta série de potência são anulados, apenas ficando os termos pares. Então, estamos com o termo independente, x quadrado, x quarta, x sexta, e isso é considerado de forma alternada, o seu sinal vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo. Sendo assim, então o meu cosseno de x vai ser escrito por esta série de potência, que pode ser representado como sendo o somatório de menos 1 elevado a n, com x elevado a 2n, porque temos a potência par, dividido por 2n factorial. Esta série de potências também pode ser verificado que é convergente para qualquer valor de x real. Vamos agora falar um pouco sobre aproximações usando polinômios de Taylor e a sua importância no cálculo das aproximações. Então, vamos considerar o polinômio de Taylor de grau 2n mais 1 da função seno de x. Como lembramos, essa função seno de x apenas tem termos ímpares. Por isso vamos falar de um polinômio de grau ímpar. Então, o primeiro seria, se considerarmos o p de 1, vai ser o primeiro polinômio, que apenas vai ter a primeira expressão, x sobre 1 factorial. Se considerarmos p de 3, vamos considerar x sobre 1 menos x ao cubo sobre 3 factorial, e assim sucessivamente. Vamos agora observar o que acontece com o gráfico de cada um desses polinômios de Taylor. Então, estamos aqui representando o gráfico da função seno. Vamos representar o primeiro polinômio, o polinômio de Taylor de grau 1, que é a função x sobre 1 factorial. Esse seria o seu gráfico. Passa por 0 e é uma reta. Vamos agora considerar o polinômio de terceiro grau. Já observamos uma aproximação boa da função do polinômio de terceiro grau com a função seno, que é a função original. Vamos continuar aumentando o grau. Vamos para um polinômio considerando até o quinto grau. Agora temos uma aproximação cada vez maior. Observem que sempre envolta o ponto zero, que é um ponto inicial, que é justamente centrado em zero, como a expressão está falando. Então, a partir desse ponto, em zero, é o que a gente está se aproximando da função original. Vamos aumentar agora para o polinômio de grau 7. Aí já observamos uma aproximação maior ainda. Para o polinômio de grau 9, é melhor aqui expressar apenas o polinômio de grau 7 e de grau 9 para ter uma noção clara de como está acontecendo esta aproximação. Observem que no intervalo de menos π até π, podemos usar o polinômio de grau 9 já como uma boa aproximação da função seno de x. Se continuamos e usamos um polinômio de grau 11, esta aproximação é praticamente evidente. Quer dizer, em determinados momentos,
dependendo do problema que estamos analisando, podemos utilizar, ao invés da função seno, um polinômio de Taylor de grau 11. Isso se o intervalo onde está sendo feito esse estudo analítico corresponde ao intervalo entre menos π e π, porque existe uma aproximação muito boa do polinômio com a função original seno de x. Se passarmos desse intervalo, vai acontecer um erro nessa aproximação. Mas se nesse intervalo de menos π a π, o erro fica pequeno, comparado com o problema que estamos analisando no geral. Okay? Então, é importante essa aproximação através do polinômio de Taylor. Vamos agora passar para o quarto exercício. Vamos determinar alguma aproximação para calcular a área aqui desta função. Esta função, esse gráfico é da função e elevado a 1 menos x quadrado. Okay? Vamos calcular a área compreendida entre a função e os eixos cartesianos no intervalo de 0 até 1. Isto se assemelha justamente com a curva gaussiana que se encontra, né, nos cálculos probabilísticos, onde a função, essa função probabilística é muito parecida com esta função. Okay? Bom, para calcular esta área, vamos então determinar a integral de 0 até 1 do valor da função da expressão e elevado a 1 menos x quadrado de x. Separando, podemos escrever isso como e elevado a 1 vezes e elevado a menos x quadrado e colocamos o e elevado a 1 em evidência. Então vai ser calcular a integral de e elevado a x ao quadrado, né, de x, do intervalo de 0 até 1. Essa integral de e elevado a menos x ao quadrado não é simples. Ela pode ser apenas calculada através de aproximações. Não existe uma metodologia algébrica que me chegue a o valor, a uma função que me determina a integral de e elevado a menos x quadrado. Ou também e elevado a x ao quadrado, que decorre da mesma forma. Então, isso se faz de forma aproximada, usando justamente séries de potência, série de Taylor. Vamos fazer esse cálculo. O que sabemos? Sabemos já que e elevado a x é determinado por esta série de potência. Esta série de Taylor é o que define e elevado a x. Como aqui está sendo solicitado e elevado a menos x quadrado, podemos substituir no lugar de x o menos x quadrado. Então, substituindo isso na expressão, vamos encontrar esta outra, que aqui é simplesmente ter cuidado, né, de calcular aqui corretamente para ver os sinais que vão acontecer. Aqui vai ficar 1, então, menos x quadrado, só que aqui é menos x quadrado no lugar de x. Estou colocando menos x quadrado, só que vai ser elevado ao quadrado, então o sinal aqui vai ser positivo. Aqui é menos x quadrado elevado ao cubo, potência ímpar, então o sinal vai ficar negativo. Vai ficar x elevado à sexta, mas com sinal negativo. Aqui é potência par, é a quarta, vai ficar x elevado à oitava potência, e o sinal vai ficar positivo, e assim sucessivamente. Então, vamos substituir esta série de potências que está representando e elevado a menos x ao quadrado na integral. Desta forma, substituindo na expressão da área, não é nada mais do que calcular integral e, que multiplica a integral de 0 até 1, de esta série de potências multiplicado, no caso, integrado em relação a x.
Bom, agora aqui é simplesmente fazer a integração. Integral de x, de 1 é x, de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, x à quarta é x elevado à quinta sobre 5, que vai multiplicar o 2 fatorial e assim sucessivamente. Então, vamos ter esta expressão que se encontra aqui, okay? Integrando de 0 até 1. Agora aqui vamos apenas substituir o valor de 1 e encontramos uma série numérica que determina o valor desta integral, quer dizer, o valor da área. Então, substituindo 1, porque substituindo 0 vai ser 0. Então, só é nada mais do que substituir o valor de 1. Então, no lugar do x, vamos colocar o valor 1. Então, vai ficar 1 menos 1 terço mais 1 sobre 5, que multiplica 2 fatorial, menos 1 sobre 7, que multiplica 3 fatorial, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, isso nos calcula a área solicitada. Agora, se desejarmos calcular uma expressão aproximada, então podemos usar apenas uma quantidade finita de termos. Neste caso, vamos considerar os 6 primeiros termos desta série numérica, portanto, estamos calculando uma expressão aproximada do valor. Estamos considerando apenas 6, porque esta série numérica é infinita. Mas isso já nos dá uma boa aproximação. Esta expressão, multiplicando pelo valor de E, vai dar aproximadamente este valor que se encontra. Okay? Então, foi isso que foi solicitado nesta questão. Passemos agora para o quinto exercício. Vamos determinar a série de Taylor centrada em 0 das funções 1 sobre 1 mais x, 1 sobre 1 mais x quadrado e o arco tangente de x. É importante observar que estas três funções possuem uma ligação na construção das suas respectivas séries de Taylor. Vamos primeiro calcular a função f de x. Então, temos aqui a nossa série de Taylor centrada em 0 e vamos calcular agora os coeficientes. Então, vamos primeiro calcular as suas derivadas. A derivada de f de x, que é a expressão 1 sobre x, a sua derivada vai ficar menos 1 dividido por 1 mais x quadrado. A próxima derivada vai ficar menos 2, que multiplica menos 1, vai dar mais 1 vezes 2, 1 mais x elevado ao cubo. Derivando novamente, aí vai ficar menos 3, que multiplica esta expressão, dividido por 1 mais x elevado à quarta potência. A partir daqui, já se pode observar uma certa relação na ordem. O numerador vai ser expressado pelo fatorial da ordem da derivada. E o fator 1 mais x é elevado justamente à ordem da derivada mais 1, como pode ser verificado aqui na quarta derivada, que vai ficar menos 4, que multiplica menos 1, vai ficar positivo, portanto vai ficar 4 fatorial, e 1 mais x elevado à quinta potência. Então, esta seria a lei de formação que me determina as derivadas desta função em qualquer ordem. Calculado agora o valor desta derivada em 0, vamos obter, então, substituindo x por 0, 1 mais 0 é 1, elevado a n mais 1 vai ser 1, vai sobrar apenas o n fatorial. Então, estamos falando de menos 1 elevado a n vezes n fatorial. Isso vai me determinar todos os coeficientes que eu preciso para montar a minha série de Taylor. Então, vamos apenas substituir agora o primeiro, o f de 0, ou a gente determina aqui pela lei de formação, ou recorremos novamente para o que foi no início. A função em 0 é 1 sobre 1 mais 0, que dá 1. Agora, para calcular o próximo elemento, f' em 0, vamos pegar f' em 0, já sabemos que vai ficar negativo, 1 mais 0 é 1 elevado ao quadrado, então vai ficar menos 1. Menos 1 sobre 1.
1 fatorial, né, sobre 1 fatorial, vezes x. Para o próximo coeficiente seria f2 linhas em zero sobre 2 fatorial. A f2 linhas em zero vai dar 2 fatorial. 2 fatorial sobre 2 fatorial, x quadrado. O próximo vai ser negativo, vai ser 3 fatorial sobre 3 fatorial. E assim sucessivamente. Simplificando, chegamos nesta série de potência. Então, a expressão, ou a série de Taylor centrada em zero para a expressão 1 sobre 1 mais x é dado pelo somatório de menos 1 elevado a n, isso me determina o sinal alternado dos termos, né? E x elevado a n, por conta da potência dos elementos. É possível verificar que esta série de Taylor, ou esta série de potências, ela possui um raio de convergência igual a 1. Vamos passar agora para determinar a série de Taylor para a expressão 1 sobre 1 mais x quadrado. Para isso, vamos usar o primeiro resultado, a série de Taylor de 1 sobre 1 mais x, que foi feito no item anterior. Para encontrar a série de Taylor sobre 1 mais x quadrado, basta substituir no lugar de x a expressão x quadrado. Então vai ficar 1 menos x quadrado mais x quadrado a x quarta, menos x ao quadrado ao cubo vai dar x sexta e assim sucessivamente. E isto me vai dar então, são termos pares para esta série de potência. Então, isso é dado pelo somatório de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. São expoentes pares, de 0 a infinito. Também podemos encontrar que nosso raio de convergência é igual a 1. Agora, vamos pelo arco tangente. Para encontrar o arco tangente, devemos lembrar que a integral de 1 sobre t quadrado dt não é nada mais do que arco tangente de t. Portanto, se essa integral a gente calcula de 0 a x, então, substituindo o x e o 0, vai ficar o arco tangente de x. Em outras palavras, não é nada mais do que integrar a expressão, a série de Taylor da expressão 1 sobre 1 mais x quadrado, como vai ser realizado a seguir. Então, se integrarmos, né? Integramos 1, dá x, x quadrado é x ao cubo sobre 3, negativo, x à quarta é x elevado à quinta sobre 5, e assim sucessivamente. E isso não é nada mais do que o somatório de menos 1 elevado a n de x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Então, isto representa a série de Taylor do arco tangente de x. Bom, passemos agora para nosso último exercício. Encontre uma série numérica que determine o valor do número racional π. Para isso, vamos usar um resultado do quinto exercício, onde nos diz que a série de Taylor da função arco tangente x é dado por esta expressão, que é o somatório de menos 1 elevado a n de x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Além disso, vamos usar esta igualdade. Sabemos que o arco tangente de 1 é igual a π sobre 4. Né? Porque o arco tangente de 1 é encontrar o ângulo cuja tangente vale 1. Isso, no caso, seria 45 graus π sobre 4. Desta forma, o π não é nada mais do que 4 vezes o arco tangente de 1. Como que vamos encontrar esse arco tangente de 1? É através da série de Taylor, que já foi determinada, substituindo no lugar do x o valor 1. Desta forma, substituindo, vamos encontrar esta expressão, multiplicando por 4, chegamos numa série numérica que calcula o valor de π. É importante observar que esta série numérica
não é muito recomendável para tentar encontrar o valor de π. É uma resposta, mas ela possui uma convergência muito lenta para tentar encontrar uma boa aproximação do valor π. Vamos tentar justificar isso. Vamos aqui tentar escrever aquela mesma série de Taylor, escrito para, inicialmente aqui, 2k elementos, mais os elementos restantes. Quer dizer, uma quantidade par, 2k elementos, mais a quantidade subsequente, porque uma série é infinita. Então, estamos colocando na fórmula, como vimos anteriormente, a fórmula nos diz, a expressão nos diz que é o somatório de 4 dividido por 2n mais 1. Se eu digo uma quantidade par, seria n igual a... não seria n igual a k, a 2k, porque eu estou iniciando com zero. Então, teria que colocar uma expressão anterior, que seria 2k menos 1. Tá? Isso é importante para esta nossa construção. Okay? Então, estamos calculando aqui os primeiros 2k elementos. Então, aqui, no lugar de n, vai ser 2k menos 1. E depois vamos colocar os demais elementos, que seria 2k e 2k mais 1. O que significa isso? Estamos escrevendo 2k primeiros elementos desta série numérica, que é uma série numérica infinita, né? E vamos simplesmente aproximar o valor de π apenas com este quantitativo, uma quantidade finita de 2k elementos. Se a gente faz isso, então vamos deixar de considerar uma quantidade infinita de elementos, que vai nos dar o erro dessa aproximação. Porque convenhamos que o valor de π é dado através de uma série infinita. Se eu trunco a partir de uma série finita, existirá um erro que tem que ser considerado. Okay? Então, vou fazer o seguinte, vamos passar subtraindo π menos os 2k elementos, e aí eu fico com a outra expressão, que é o erro dessa aproximação. Observem que o primeiro elemento dessa expressão, desse erro de aproximação, é um elemento positivo, menos 1 elevado a 2k. Depois temos um elemento negativo, que é menor do que o anterior. Depois vai ser um elemento positivo, que é menor do que o anterior, e assim sucessivamente. Podemos fazer uma estimativa, né, desta expressão, majorando pelo primeiro elemento. Podemos dizer, para uma quantidade, no caso ímpar de elementos, esta expressão pode ser menor ou igual, ou vai ser menor, no caso, menor do que 1 dividido por 2, que multiplica 2k mais 1, que é o primeiro elemento. Porque os outros elementos apenas vão subtrair esta primeira quantidade colocada. Então, esse é o valor maior. Se for colocar mais alguns elementos, esta quantidade vai ficar, cada vez vai ficar diminuindo, né? Sendo que o primeiro valor seria o seu valor máximo. Bem, então com isso estamos querendo então majorar a nossa aproximação através desta expressão. Então, o erro aproximado de ter usado esses 2k elementos
é calculado, é majorado por essa expressão 2 sobre 2k mais 1. Se no lugar de 2k mais 1 colocamos apenas 2k, vamos colocar então uma expressão que é maior do que a anterior. É fácil de observar, o denominador, estamos colocando uma expressão, né? Estamos retirando 1, então uma expressão que é menor, portanto essa fração fica maior do que a outra. Agora, simplificando o 4, fica 1 sobre k. Então, esta aproximação pode ser majorado pela expressão 1 sobre k. E aí, é a nossa limitação que estamos desejando para esta aproximação. Vamos pensar se o k for igual a 1000. O que significa isso? Que a expressão, a limitação do erro vai ser de 1 sobre 1000, que é de 0,001, que se estamos falando da terceira casa decimal. Um erro na terceira casa decimal. Bom, para que isso aconteça, k sendo 1000, eu teria que encontrar, então, 2 vezes k vai ser 2000 elementos. E é um quantitativo muito grande quando a gente quer chegar numa aproximação. Por isso, vamos propor uma outra série, né, muito parecida, usando os mesmos argumentos, onde a gente consegue chegar na aproximação de uma forma mais rápida. Vamos supor aqui que o alfa seja igual ao arco tangente de 1/2 e o beta seja igual ao arco tangente de 1/3. E vamos usar a relação de que tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais tangente de beta, 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. E vamos usar os resultados aqui assumidos inicialmente. Bom, se alfa é igual ao arco tangente de 1/2, significa que a tangente de alfa é igual a 1/2, assim como a tangente de beta é igual a 1/3. Então, vou substituir, vai ficar 1/2 mais 1/3, 1 menos 1/2 vezes 1/3. Operando aqui, né, vai ficar 5/6, 1 menos 1/6 vai dar 5/6. Dividindo, isso dá 1. O ângulo cuja tangente vale 1 no primeiro quadrante é o de 45 graus. É de π sobre 4. Então, eu posso escrever, então, que π sobre 4, alfa mais beta, é igual a π sobre 4. Né? Porque sendo a tangente dele igual a 1. Mas o alfa e o beta são arcotangente de 1/2 e arcotangente de 1/3, respectivamente. Então, estamos dizendo que π sobre 4 é igual a essa soma desses dois arcotangentes. Multiplicando 4, vamos ter que π é igual a 4 vezes arcotangente de 1/2 mais arcotangente de 1/3. É esta aproximação que a gente vai usar para calcular melhor o valor de π. Lembrando que o arco tangente de x é dado por esta série Taylor, que calculado no valor meio e no valor 1/3 é nada mais do que substituir o valor de x por 1/2 e por 1/3. Desta forma, vamos ter π é igual a 4 vezes arco tangente de meio, vai ficar aqui 1/2 menos 1/2 elevado ao cubo sobre 3. 1/2 elevado ao cubo vai ficar 2 elevado ao cubo no denominador. Né? Aqui vai ficar 1/2 elevado à quinta potência, então 2 elevado à quinta potência fica no denominador. E assim sucessivamente. Isto daqui me dá o arco tangente de 1/2. Vamos fazer o mesmo com o arco tangente de 1/3. Para o valor de x, 1/3 menos 1/3 elevado ao cubo sobre 3, então vai ficar 3 elevado ao cubo no denominador. Aqui vai ficar 1/3 elevado à quinta, que significa 3 elevado à quinta no denominador.
e assim sucessivamente. Esta seria uma outra série numérica que me calcula o valor de π. Agora, é interessante observar que nesta série numérica a convergência é muito mais rápida. Considerando apenas 6 elementos desta série numérica, podemos ter o seguinte valor de π, como sendo 3,1415 e aí sucessivamente. Que se já tem uma aproximação boa até a quarta casa decimal, apenas com 6 elementos desta série, tá? E um erro muito pequeno. Okay? Então, assim, finalizamos esta parte de série de Taylor.